Olá, aventureiros! Que bom que nós estamos aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus, que é um verdadeiro tesouro. E que grande tesouro que Deus nos deixou. Toda a nossa vida tem que ser voltada para realmente termos esse verdadeiro tesouro em nosso coração. E nós não poderíamos começar essa série de estudo que vamos ter com uma oração, buscando realmente sabedoria de Deus, para que nós possamos então aprender da palavra dele, que é o verdadeiro tesouro. Então, nesse momento, como você está, vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo seu grande e eterno amor por cada um de nós. Queremos estudar a tua palavra e pedimos que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a compreendê-la e não somente sermos bons ouvintes da tua palavra e aprender, mas também colocar em prática. Por isso, ó Pai, fica com cada uma das famílias que estão tirando esse tempo tão precioso e tão importante para o estudo da tua palavra. Abençoa-nos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, aventureiros, família, nós vamos então ter essa série de estudos falando sobre os amigos do coração. Quantos aí têm grandes amigos? Eu tenho um grande amigo. E meu maior amigo e meu melhor amigo é Jesus. E é também o seu melhor amigo. Por isso nós vamos começar estudando como é bom ser amigo de Jesus. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 21. Abra sua Bíblia aí, 2 Pedro, capítulo 1, no verso 21, e nós vamos ter uma atividade, um desafio. Então essa primeira pergunta, a resposta você vai ter que colocar aqui, ó, e pintar quem é o autor da Bíblia. Quem é o autor do livro sagrado? E aqui, nessa atividade, você vai poder então pintar o nome daquele que é o autor da Bíblia. Então vamos ler o que está escrito aqui em 2 Pedro, capítulo 1, no verso 21. Diz aqui, ó. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, agora nós vamos dar um pause para que você e aquele que está aí com você, aventureiro, possa então fazer essa atividade. Então, prepare-se para o pause. Muito bem, eu já fiz aqui o meu. A sua resposta foi essa também? Quem é o autor da Bíblia é Deus. Mas agora nós temos uma segunda pergunta. E a segunda pergunta é: essa Bíblia, que tem o Novo e o Antigo Testamento, quanto dessa Bíblia ou qual dessas partes da Bíblia foi inspirada por Deus? Será que só foi o Antigo Testamento? Só foi que foi o Novo Testamento? Então, para responder a essa atividade, você então vai pintar aqui qual é a parte da Bíblia que foi inspirada por Deus. E você vai achar essa resposta onde? Também na palavra de Deus. Está aqui, ó, aventureiro, em 2 Timóteo, no capítulo 3 e no verso 16. E diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Qual é a resposta? Então vamos de novo, dar aquela pausa. Então agora, stop. Estamos de volta e vocês perceberam que quando a gente dá um pause ou quando dá um stop, é para você fazer atividade com o seu aventureiro, tá bom? E eu estou fazendo aqui essa atividade aqui e já percebi que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a nossa correção, amém? E agora vamos para a terceira pergunta. E a terceira pergunta, aventureiro, vai falar sobre essa Bíblia. Como que a gente faz para entender essa Bíblia? Aonde a gente pode ler ou como que a gente pode estudar essa Bíblia? E a resposta está lá no livro do profeta Isaías. O capítulo é o capítulo 20
28 e é o verso 10. Então, abra aí a sua Bíblia em Isaías capítulo 28, no verso 10, e você vai encontrar a resposta. Mas eu te falar, é para você preencher esses espaços aqui que estão em brancos, ó. E aqui já tem uma dica, ó, porque aí tem um espaço. E você vai buscar aqui no seu banco de palavras e também você vai encontrar a resposta em Isaías 28, 10. Então, vai lá e busque em Isaías a resposta, preencha os espaços que em seguida eu vou ler o texto junto com vocês. Então vamos lá mais uma vez? Stop! Então, aventureiro, será que você encontrou a resposta lá em Isaías? Eu encontrei a resposta. O que está escrito lá em Isaías? Diz assim, ó, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, é regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Em outras palavras, Deus quer falar para a gente que, como a Bíblia é um tesouro, a gente tem que sair procurando como se procura um tesouro. Aí acha um pouco aqui e um pouco ali. E o livro de Provérbios também fala isso. Em Provérbios, capítulo 2, verso de 3 a 5, fala que como se procura prata ou um tesouro escondido, assim deve ser o nosso estudo da Palavra de Deus. Que bom que você encontrou, eu também encontrei, já fiz a minha resposta, mas vamos então para a quarta pergunta. E a quarta pergunta é assim, é para ligar as colunas. Então você vai procurar no texto bíblico, por exemplo, lá em Salmo capítulo 119, no verso 105, está a passagem bíblica, você vai ler, e aí então você vai vir e ligar a primeira coluna com a segunda coluna. Já tem um exemplo aqui, ó. E lá em Salmo 119, verso 105, está escrito o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E agora então, papai, mamãe, você que está aí com o seu aventureiro, nesse momento então você vai procurar esses textos bíblicos aqui, ó. Salmo 119, verso 11, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, e aí então você liga para cá, tá bom? Então, mais uma vez, o nosso stop. E você vai fazer a atividade, já estamos de volta. Stop. Olá, estamos de volta novamente. E ó, eu já respondi. Espero que você tenha acertado, mas agora nós temos a quinta pergunta. E a quinta pergunta, ela vai falar sobre alguns códigos. E você vai decifrar esses códigos que estão aqui. Para saber como que o povo lá de Bereia, que era uma igreja, que era uma cidade, que estava ali estudando a Bíblia, como que eles faziam para ler a Bíblia? Eles liam a Bíblia de vez em quando? Ou eles liam a Bíblia uma vez por mês? Então agora você vai lá no livro de Atos, lá no capítulo 17, no verso 11, e você vai descobrir então quantas vezes o povo de Bereia lia a Bíblia, ou como que eles liam a Bíblia. Vai lá e descubra, e pega aqui, ó, esses códigos aqui para decifrar a resposta que está aqui embaixo. Vamos lá junto. E pause. Bem, aqui na quinta, então, pergunta, eu já fiz aqui, eu já decifrei. Espero que você também tenha acertado. E aqui diz que o povo de Bereia, vamos lá na Bíblia para ver o que o povo de Bereia fazia? Atos capítulo, então, 17, no verso 11, diz assim: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois eles receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim mesmo. Em outras palavras, quer dizer aqui que quando alguém dava um estudo bíblico para eles, eles então ouviam atentamente, com toda avidez, com toda alegria, e aí, depois que as pessoas saíam, ou até mesmo ali no momento, eles iam para a Bíblia e olhavam nas Escrituras para ver se era de acordo com aquilo que o pessoal estava falando para eles. Então, esses eram mais nobres. Que bom, né? E agora vamos para a quinta pergunta. Stop. Então agora vamos para a sexta pergunta. E a sexta pergunta é sobre a oração. E a atividade que nós temos que fazer é ligar esta coluna com esta coluna. Então você vai pegar, ler o texto bíblico de cá, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Quando você ler, você vai ler e ligar com a segunda coluna. A oração serve para quê? Será que a oração é importante?
E é isso que nós vamos descobrir agora. Então, papai, mamãe, você que está aí com o seu aventureiro, leia o texto da Bíblia que fala sobre a importância da oração e depois ligue as colunas, a primeira com a segunda coluna. Então, stop. Muito bem, eu já terminei aqui e ficou assim, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, vimos lá que é orar sem cessar. Então liga na segunda coluna, ou seja, louvar todos os dias a Deus. E aí, Salmo 62, verso 8, fala para aumentar a nossa confiança em Deus. E aqui em Salmo 145, verso 2, é agradecer a Deus também. E agora, vamos para a sétima pergunta. E a sétima pergunta vai falar para a gente ler então os textos aqui abaixo e ver qual que é o verdadeiro e qual que é o falso. Então, abre a sua Bíblia primeiramente em Hebreus capítulo 11, verso 6. E aí depois vai em Mateus, depois em Provérbios, depois em João. Então, todos esses textos você vai ler e vai ver qual que é o verdadeiro e qual que é o falso. Tem todas essas perguntinhas aqui, tá bom? Então eu vou responder o meu agora e você vai responder o seu também. Stop. Muito bem, eu terminei aqui. O verdadeiro ou falso? Já marquei aqui as colunas e eu percebi que é quase tudo verdadeiro. Então a primeira aqui é verdadeiro, sem fé ninguém pode agradar a Deus. A segunda também é verdadeiro, quando nós perdoamos as pessoas que nos ofendem, é a mesma coisa que Deus também faz com a gente, Ele também nos perdoa, porque perdoar é sempre importante. Provérbios 28, verso 9, é falso. O que está escrito lá em Provérbios 28, verso 9? Aqui diz assim, ó, Deus despreza as orações de quem obedece a sua lei? Não, é falso. Aqui em Provérbios 28, capítulo 9, diz assim, ó, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então Deus, Ele não pode ouvir a oração de alguém que transgride a lei dele, é isso que está escrito aqui. Mas as outras continuam sendo verdadeiras. Então, essa daqui de João capítulo 5, verso 15, diz que Deus sempre ouve a oração feita de acordo com a vontade dele. Também em Tessalonicenses 5,17 nós já sabemos que nós devemos orar sempre, orar sem cessar. E, continuando, orar nos ajuda a não fazer coisas erradas. Quando a gente ora, a gente erra menos. É o que diz aqui em Mateus capítulo 26, verso 41. E por fim, em Filipenses capítulo 4, no verso 6, diz que nós devemos orar com o coração agradecido, porque Deus é muito bom. Então vamos para agora a oitava pergunta. Estamos chegando quase no fim. A oitava pergunta diz que Jesus nos deixou um exemplo de como nós podemos conversar com Deus na oração do Pai Nosso. Então agora nós vamos ler a oração do Pai Nosso, que se encontra lá em Mateus capítulo 6, do verso 9 até o verso 13. E depois que nós lermos, nós vamos enumerar frases abaixo na ordem correta. Então aqui está a oração, o resumo da oração do Pai Nosso. E nós vamos numerar como que começa a oração do Pai Nosso. Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí coloca o número 1 aqui. E depois segue a sequência, número 2 na continuação da oração do Pai Nosso. Então, vamos lá juntos? Stop. Terminei aqui a oitava questão, a oitava pergunta, e Jesus então deixou o exemplo da oração. E o meu ficou assim, os números. Ficou número 3 em primeiro lugar, depois o número 5, número 2, número 4, número 1, número 6 e número 7. E essa é a oração do Pai Nosso. Agora, já que Jesus nos deixou um modelo de oração, e nós já aprendemos como orar,
Agora, na número 9, nós vamos então fazer uma oração a Deus. Mas a oração a Deus não é uma oração mecânica, é uma oração repetitiva. É uma oração que você pode conversar com Deus como se conversa com um amigo. E realmente falar e abrir o coração a Ele. Por isso aqui então, nós deixamos uma forma, um modelo para você fazer a sua oração pessoal. Então agora o desafio vai ser você escrever aqui, a sua oração. Por exemplo, Senhor, eu te louvo porque Tu és... Aí fala uma característica de Deus, porque Ele é bondoso, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é Salvador. E aí continua. Muito obrigado porque... Por quê? Aí você vai falar alguma coisa que Deus fez por você. Te ajudou na prova de matemática, porque Ele te livrou, porque Ele te curou de alguma doença. E aí finaliza a oração falando, por favor, Deus. Aí pode pedir alguma coisa a Deus. Peça algo que está no seu coração, pela sua família ou por você, e aí faça então esse desafio agora, faça a sua oração para Deus escrita, tá bom? Esse é o desafio e daqui a pouquinho nós partimos para a parte final. Então vamos juntos e stop! Então, fez a sua oração ou escreveu a sua oração? Eu fiz a minha, e a minha oração eu falei assim, Senhor, eu te louvo porque Tu és maravilhoso. Muito obrigado porque o Senhor morreu para me salvar. E aqui eu fiz um pedido a Deus. Por favor, Deus, me ajude a Te obedecer sempre. Em nome de Jesus, amém. Essa foi a minha oração. E agora eu quero dizer que nós estamos chegando ao fim desse estudo. Eu sei que você também ficou tristinho, porque estudar a palavra de Deus é muito bom. Mas felizmente nós vamos ter a oportunidade para o segundo episódio dessa série, falando sobre amigos do coração. Então, não perca a próxima oportunidade. Mas eu não posso finalizar sem antes fazer um apelo ao seu coração. E a primeira pergunta que eu tenho a fazer para você é, você quer continuar sendo amigo de Jesus e ficar conversando com Ele mais tempo cada dia, todo dia? Se sim, marca aqui então o sim. A segunda pergunta para você no apelo. Você quer todos os dias descobrir novos tesouros que Jesus deixou na Bíblia? Porque a Bíblia é cheia de tesouros maravilhosos. Então você quer todos os dias buscar tesouros na Bíblia? Se a sua resposta for sim, então marque aqui o sim. E nesse momento eu quero mais uma vez orar. Orar para que Deus nos ajude a cada dia querer ficar mais perto dEle, conversar mais tempo com Ele e estudar a palavra dEle. Se esse é seu desejo, se essa é a sua vontade, então vamos orar mais uma vez? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo seu grande e eterno amor. Obrigado porque estudamos a Tua palavra, aprendemos como ser amigo de Jesus e, por favor, Deus, nos ajude a cada dia a tirar tempo, um tempo tão precioso para estudar o tesouro que o Senhor nos deixou, que é a Bíblia Sagrada. Por isso eu peço que abençoe a cada uma dessas famílias que estão tirando tempo para se alimentar da Tua palavra ou para buscar conhecimento da Tua palavra e saber a Tua vontade. Fica com cada um deles, fica com cada um de nós, nos protegendo, cuidando de nós, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e até a próxima e o nosso estudo aí da palavra de Deus. Um abraço, aventureiros, que Deus abençoe.